Muito bem, você acompanha a partir de agora aqui na TV Assembleia mais uma edição do Ponto de Vista. Um espaço dentro da nossa programação dedicado às discussões jurídicas e os seus possíveis reflexos na política brasileira e sul-mato-grossense. E o tema de hoje é uma área do direito que está presente no cotidiano de todo mundo. Estou falando do direito imobiliário. Está presente na vida de quem está buscando adquirir a sua casa própria, ou de quem está sujeito, por exemplo, ao pagamento do aluguel todos os meses. Mas hoje a gente vai falar de quem está do outro lado dessa relação, de quem está ofertando o seu imóvel no mercado imobiliário. Não é verdade, Areta? É verdade, o nosso entrevistado de hoje, Dr. Flávio Shekerdemian. É isso aí, já esteve aqui no nosso programa também. E a gente fica tão feliz quando eles voltam, sinal que foi muito sucesso a primeira entrevista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Obrigado, boa tarde, Areta, boa tarde, Paulo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, a gente esclarecendo alguns pontos, está batendo um papo de direito imobiliário que é pouco difundido no nosso estado, apesar de, na prática, o direito imobiliário está aí bem aquecido e todo mundo tem um parente, tem um vizinho, ou até mesmo ele mesmo já investiu no imóvel ou pretende estar investindo no futuro com o imóvel, né? Todo mundo já passou, ou se não passou, ainda vai passar uma dor de cabeça envolvendo direito imobiliário, né? E tem que morar em algum lugar, né? Você tem que ter um teto em cima da cabeça, essa que é a realidade. Então, doutor, como eu estava falando, por ser tão presente na vida de todo mundo, né, por estar presente em todas as relações imobiliárias, a gente tem a impressão de que o contrato de aluguel é uma coisa comum, todo mundo conhece alguém que está vivendo sobre aluguel e às vezes as pessoas acabam fazendo isso de próprio punho, né, sem o conhecimento técnico. Como que está esse mercado hoje? Isso é algo recorrente? É algo recorrente, né? Eu brinco assim que não é que o contrato ele precisa ter uma assessoria, mas basicamente a locação, se for fazer sozinho, se for fazer em casa, né, a próprio punho, como bem disse, nada impede desde que ele saiba os requisitos da lei, os requisitos do dia a dia, aquele cotidiano, como tratar o inquilino e como não fazer uma situação que prejudique o que ele mesmo ofertou naquele imóvel. Então, na prática, ou ele sabe tudo e tem os mesmos requisitos de um profissional, ou o ideal, sim, é ele buscar um profissional, uma assessoria, para estar fazendo esse contrato com uma certa garantia e estar tendo aquele objetivo, né, alcançado, que é com o contrato de fazer a locação, manter seu imóvel num bom estado de conservação e ter aí seu lucro, sua valorização, aí depende de cada proprietário. Doutor Flávio, se ocorre essa locação de próprio punho, como o Radamés comentou aqui, quais são os riscos da locação desse imóvel sem o conhecimento técnico, que é tão fundamental, né? Os riscos são inúmeros, né? Basicamente o que acontece, quando a gente faz um contrato sem assessoria, pode passar algo desprevenido. Vou te dar um exemplo. A nossa ânsia, quando tem um contrato de locação, é ter uma garantia boa. E aí, por vezes, o que o proprietário pode fazer? Opa, vou colocar duas garantias, né? Ou eu vou cobrar o contrato antecipado e vou colocar uma garantia. Isso, ao ver, né, quando a gente fala isso, uma pessoa normal, comum do dia a dia, fala, eu estou fazendo um excelente negócio, achei um inquilino que quer alugar o meu imóvel nesse perfil. Só que na prática ele está fazendo um contrato nulo, uma garantia nula, e isso, que ele queria ter uma garantia em dobro, ele acaba tendo nenhuma garantia, por vezes pode anular as duas, e alguns itens, dependendo dele preencher alguns requisitos, pode ser até uma contravenção penal, o que eu imagino que ninguém aqui imaginava que um contrato de locação poderia virar aí, comumente falando, um crime, né, uma contravenção penal. Então, esses são os riscos de se fazer um contrato a próprio punho, como disse o Paulo. A gente pode acabar pegando um contrato válido e transformando ele num contrato nulo, inválido, ou que aquele item que eu tinha interesse não produza mais efeitos. Então, isso que eu falo assim, é difícil a gente saber todos os pormenores, vale a pena realmente um profissional. Porque existe no mercado vários contratos genéricos que você encontra até na livraria, né? Até mesmo às livraria. Vezes a pessoa pega o primeiro resultado ali do Google e acha que aquilo lá está garantindo alguma coisa, né? O papel aceita tudo, né? Essa que é a verdade. E você falou em crime, né? A gente está vendo aí as implicações e os possíveis prejuízos que alguém pode ter. A pessoa pode ouvir isso e falar o seguinte, quer saber? Eu vou fazer sem contrato então, vou fazer como antigamente falava no fio do bigode, né? Isso ainda existe? Existe bastante, né? Principalmente aqueles imóveis de classe mais baixa, né? Uma renda menor, ou quando o imóvel é tão velho, o valor é tão baixo do aluguel que eu nem vou me preocupar. Só que acontece, quando a gente tem um contrato de locação, já é difícil comprovar todos os itens. Quando a gente pensa na ausência desse contrato, como que eu provo cada ajuste que eu fiz com o inquilino? Né? Como que eu comprovo um prazo? Como que eu comprovo um valor? Como que eu comprovo uma garantia? Então, é possível fazer um contrato verbal, a locação ela aceita isso, mas ao mesmo tempo é difícil a gente comprovar como que eu provo cada item dele. Cada item que eu ajustei no fio do bigode com o meu inquilino. Então, a gente gera um problema para se algum dia eu tiver que exigir aquela obrigação averbada,
confirmada, né, de forma verbal, eu não consigo mais exigi-la provavelmente. Quer dizer, esse que é o grande risco. A pessoa pode estar até pensando que ela está se livrando de um problema, mas ela está criando outros problemas, né? Sem dúvida alguma, que nenhum profissional vai conseguir ajudar no futuro, inclusive. Doutor, então assim, para essa alocação acontecer de forma plena e com menos riscos, o ideal é ter amplo conhecimento. Sim. Então, para isso é necessário uma assessoria. Isso aí já ficou consolidado. Consolidado. Como contratar esse profissional? Quais são os requisitos? Porque a gente tem, além dos advogados, tem corretoras imobiliárias, né? Qual que é o papel de cada um nessa relação de locação? Isso é algo bem importante. O que eu costumo dizer? Você, quando vai num profissional que vai te prestar uma assessoria, o proprietário ele não está comprando um produto, basicamente ele está pedindo um serviço. Quando a gente pede um serviço, o primeiro item que eu acho tem que ser uma pessoa de confiança. Então, vá num profissional que tem confiança, porque se você confia, esse profissional vai atuar do que ele sabe fazer e confiando em você e prestando aquela confiança que você otorgou para ele, ou basicamente ele vai te colocar um profissional hábil a fazer isso. Por quê? Quando você pede para aquele profissional estar administrando o seu imóvel, está fazendo um contrato de locação, basicamente ou o proprietário dá um contrato de administração ou uma procuração, que é basicamente situações semelhantes. E nisso aquela pessoa tem os poderes para gerir seu imóvel, gerir seu patrimônio. Então é preciso que, primeiro ponto, aquela pessoa seja de confiança. Dito isso, como bem disse, a gente tem a figura do corretor ou da imobiliária que eu ouso dizer que é praticamente a mesma coisa, né? O corretor o corretor atua no voo solo, grosso modo falando, e a imobiliária basicamente é um empresário, um conjunto de corretores que estão atuando de uma forma conjunta. Então imagino eu que eu posso ousar dizer que é quase a mesma coisa. E o advogado, que de outro lado ele não é uma figura do setor de administração do imóvel, mas ele tem aquele conhecimento técnico jurídico para gerir um contrato, né? Para fazer um contrato, elaborar a garantia, fazer uma due diligence de uma forma um pouco mais técnica por vezes. E geralmente a imobiliária boa, o corretor bom, tem um contrato dentro do seu staff ali, da sua companhia, para estar dando essa assessoria e ele prestar de forma técnica e completa essa assessoria para o proprietário do imóvel, que é o cliente dele, né? O ideal é que trabalhem em conjunto, né? Mas existe algumas limitações muito rígidas quanto a isso, né? A imobiliária tem competências para fazer algumas coisas que o advogado não tem e vice-versa, né? Quais são elas? Eu ouso dizer que a imobiliária e o corretor, né, de uma forma genérica, eles podem fazer tudo no seu contrato de administração. Eles pegam o imóvel, eles anunciam o imóvel numa plataforma para achar aqueles locatários, eles oferecem, eles avaliam, eles gerem aquele dia a dia. Estourou um cano, o aluguel está atrasado. Ele faz todo esse beabá proprietário como se dono fosse do imóvel, tá? O advogado, de outro lado, eu tenho um pensamento um pouquinho mais restrito, mas não é pacífico, tá? Existem algumas divergências quanto a isso, que eu entendo que o advogado ele cuida do setor jurídico. Basicamente, ele faz o contrato. Então, o proprietário, ele acha que ele é inquilino por meio dele mesmo, ou da imobiliária, ou do corretor, organiza a contratação desse imóvel e aí ele passa para o advogado finalizar a parte jurídica documental. Entendeu? Isso que eu entendo, que a gente delimita um pouquinho, restringe a atuação do advogado nesse sentido e, na minha opinião, isso não tira o trabalho ou a eficiência ou também a necessidade de ter um advogado, mas simplesmente o seguinte, se eu tiver um corretor cuidando do meu imóvel, esse corretor ele tem que ter um corpo jurídico bom, porque senão ele vai acabar na mesma situação do próprio proprietário que queria, né, lá inicialmente que a gente comentou, fazer tudo sozinho. Ele não vai ter o conhecimento final técnico suficiente. E o advogado, de outro lado, por vezes ele não sabe avaliar um imóvel, por vezes ele não tem a competência para jogar numa plataforma com ampla divulgação do seu imóvel. Então, acho que cada um tem o seu trabalho, tem espaço para os dois. E o proprietário, eu volto a dizer, procurou pessoas de confiança, vai ter as duas pessoas trabalhando de forma conjunta e vai ter o seu patrimônio, acho que da melhor forma gerida. Segurado e cada um tem seu papel realmente ali na eficácia desse contrato e também pleno cumprimento do mesmo. Exatamente, não vai ter uma surpresa no futuro, né? Porque um contrato de locação pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 10 anos, quem sabe, né? E aí... Então, é muito comum, né? A gente tem sempre relatos de pessoas que moraram de aluguel durante esses longos períodos, né? Tem algumas pessoas que até preferem morar de aluguel. Né? E uma coisa interessante que o nosso entrevistado falou agora, falou sobre a necessidade que o proprietário tem de proteger o seu patrimônio, né? É justamente agora que a gente vai entrar nesse tema, porque quando alguém coloca o seu imóvel para aluguel, ele tem medo. O primeiro medo dela é de não receber o aluguel e, consequentemente, em segundo lugar, é também de ter esse imóvel danificado, né? Quais são as formas que a gente e os proprietários de imóveis têm para se precaver disso? É só no contrato? É uma pergunta boa, né? É o que eu brinco. Quando a gente fala de investimento, todo investimento tem o seu risco. E no imobiliário é a mesma situação.
Não existe uma garantia por vez que a gente pode afirmar que é 100% eficaz, mas cabe sim a esses profissionais e ao locador, quando ele quer ter uma segurança jurídica, ele buscar as formas de se proteger e proteger o patrimônio. Uma dessas formas basicamente qual que é? Primeiro, o locatário. Eu não vou aceitar qualquer locatário, e sim aquele locatário que consegue me ofertar uma saúde financeira. Então eu vou fazer o quê? Uma due diligence, como costumam dizer, ou até mesmo uma pesquisa financeira de qual que é a saúde. A due diligence já é a segunda vez que você usa esse termo. Explica pra gente o que é uma due diligence. Basicamente eu vou pegar a vida daquele locatário, aquele pretenso locatário, e vou entender qual que é a profissão dele, se ele tem dívidas, se ele tem patrimônio suficiente para cá com aquele aluguel que ele pretende. É o que o banco faz quando você vai buscar um crédito com ele. Basicamente é entender, olha, quanto que o Paulo, que quer ser meu inquilino, pode pagar para estar querendo alugar meu imóvel. Qual que é a saúde financeira dele? E aí o segundo ponto é, beleza, hoje o extrato do Paulo é um extrato muito bom, mas daqui 5, 6, 7, 8 anos, e se amanhã ele fica com um problema de saúde? E se amanhã ele tem um problema no trabalho dele? Então o que eu vou buscar, além do Paulo ser uma boa pessoa, ser um bom inquilino e ter condições de arcar com aquele aluguel, eu vou buscar também uma garantia para que, faltando o Paulo, aquela garantia supra o que ele teria que fazer. Então, basicamente, além do Paulo ter condições, eu vou ter uma garantia que vai estar arcando com as obrigações dele se ele vir a falhar em alguma das suas obrigações contratuais. E aí a gente entra no mar de possibilidades. É um universo à parte, né? As garantias. Exatamente. Existe a melhor garantia, doutor? Já tem consolidado isso? Assim, é aquilo que vocês já usam de praxe sempre como melhor garantia? Difícil, se assim posso dizer. É difícil falar a melhor garantia. O que eu costumo dizer, existe a garantia mais adequada para a realidade do proprietário. E uma coisa que eu brigo de vez em quando com as imobiliárias geralmente pergunto assim para o inquilino, qual é a garantia que você pode me ofertar? E eu acho que essa não é a pergunta, tem que ser proprietário, qual é a garantia que você está disposto a aceitar para ter o seu inquilino ali dentro? Porque afinal o patrimônio é dele. Então não é o inquilino que vai dar uma garantia, é o proprietário que vai aceitar uma garantia para ele falar assim, opa, então tá, o Paulo não tem condições financeiras, aquela garantia eu sei que vai me satisfazer. Então a gente parte desse pressuposto, na minha opinião, e a gente tem dois macros de garantia que eu costumo dizer. Uma é a fiança, né, que tem aquele usual parente, né, que é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que empresta o CPF, vai estar garantindo ali para se vir a falhar alguma obrigação do inquilino, ou até mesmo uma fiança que agora tem a fiança bancária ou de uma entidade do ramo securitário, que está muito em alta, que basicamente você tem um fiador que, na teoria, tem uma condição solúvel muito boa, né, que um banco ninguém imagina que vai quebrar, e muito menos uma entidade do meio securitário. E aí, o outro, digamos assim, o mais usual é a caução, né, que pode variar desde 3 aluguéis, comumente utilizado no dia a dia. Isso é bem comum aqui em Campo Grande, né? O meu contrato de aluguel foi por caução de 3 Exatamente. aluguéis. Usam muito porque é prático, não depende de aprovação, você tem o dinheiro, faz um depósito, está ali, está feita a locação. Aí tem a capitalização, que eu costumo dizer que é uma caução com um aval para ser um pouco maior do que 3 aluguéis e ter um pouco mais de sofisticação. Capitalização também? Isso, basicamente capitalização o que é? Você faz um título de capitalização com um banco ou até mesmo com uma seguradora, vai ser um pouco maior do que o valor de 3 aluguéis, e se tiver algum problema, a seguradora vai estar, ou o banco vão estar vendo, se preenche os requisitos para estar liberando para o proprietário, para o inquilino, como que é. Então é um valor superior e tem um terceiro gerindo as regras contratuais para ver quem tem direito e em qual momento contratual quem tem direito a isso. E, por fim, o que é pouco... Interessante isso aí, né? Porque a gente vai fazer um contrato e depois vai decidir quem tem direito a esse valor. Por exemplo, assim, terminou o contrato, o Paulo cumpriu todos os requisitos, quem pega de volta a capitalização ou a caução é o Paulo. Mas quem disse que o proprietário agora tem dinheiro para devolver para o Paulo? Entendeu? Agora, na capitalização, não, seu dinheiro está numa seguradora, está no banco. Em regra, né, a gente presume que o gestor daquele banco, daquela seguradora, vai de forma consensual e de forma neutra, vai ler o contrato, falar, opa, o Paulo está tudo ok, tem um checklist de chaves, toma, Paulo, seu dinheiro de volta. Ou não, o Paulo está devendo aluguel, foi notificado tudo, toma, proprietário, o seu aluguel, entendeu? Então ele é um gestor daquele patrimônio. E também é maior do que os 3 aluguéis, né? O que facilita bastante, porque 3 aluguéis hoje não cobra uma pintura, né? Então tem essa praticidade também. E o que é pouco usado, mas que é uma garantia eficaz, é como se fosse eles falam uma caução, né? Mas como se fosse uma garantia ou no imobiliária ou em bens móveis, tá? Numa ação, em algum título. E aí essa garantia, que pode ser até uma hipoteca no imóvel, fica atrelada ao seu contrato de locação também. O inquilino não honrou, executa essa garantia. Quase como se fosse uma hipoteca, a gente falou aquela vez de alienação fiduciária. Sim. Nesses termos também a gente pode usar. E a grande diferença qual que é? A caução, essas modalidades de caução, são limitadas em valor,
então tem um certo risco, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar em atraso aquele contrato Ou de esse locação. possível prejuízo também pode acontecer, né? Exato. A gente pensa muito num imóvel danificado, né? Imóveis Exatamente. mais antigos, eles têm necessidade de constantes reparos. Exatamente. E ele, por ser justamente uma garantia que ela tem uma limitação e na teoria é curta, você consegue fazer um processo de despejo rápido. Então, por vezes, você consegue mecanismo para ter uma ação liminar e ter aquele imóvel retomado para a sua posse de forma rápida e prática. Tá? Na teoria, né? Lógico que na prática a gente sabe que acontecem vários pormenores, mas essa seria uma teoria. E agora, na fiança, que em regra você tem uma ampla garantia de todos os itens do seu contrato de locação, aí essa sim é um processo mais moroso. Então, por isso que eu falei, não existe a melhor garantia, existe o que o proprietário está disposto a gerir o seu patrimônio. Eu quero algo que amplamente me atende, só que também eu posso ter um processo moroso, quanto mais ou eu quero segurança, algo rápido, mais prático a lentidão e você vai dinâmico. encontrar, né? Depende do proprietário, não sou eu, Flávio, não é imobiliária, que vai estar determinando aquilo para o proprietário. É entender o risco dele. Tem gente que gosta de investir numa bolsa de valores, tem gente que põe no CDB. A mesma coisa é o patrimônio com a forma de garantia que você vai ter. Agora a gente estava falando sobre as garantias, você mencionou caução, fiança, capitalização, seguro. É possível que esse proprietário inclua mais de uma forma de garantia no contrato, já que ele busca ter mais segurança? Não é possível. A lei do inquilinato, né, ela prevê de forma bem clara e objetiva que cada contrato, em regra, estou falando um contrato comum de locação residencial ou comercial, esse contrato, em regra, ele deve respeitar uma garantia somente. Tá? E, inclusive... Tem que escolher bem. Exatamente. Uma garantia não pode ter duas modalidades. E nessa questão não pode ter duas modalidades. Se o pagamento for antecipado, também não posso ter uma garantia. Que é uma coisa que a gente vai falar muito também, né? Cobra um aluguel adiantado. Exatamente. Então você está abrindo mão das outras garantias. Exatamente. E tem um senão maior. Por vezes eu coloco duas garantias e aconteceu um caso prático que ele colocou duas garantias, duas formas de garantia. No final, ele entrou com uma ação somente contra os garantidores, não entrou contra o locatário e ele perdeu as duas garantias e não tinha mais nem o crédito contra o locatário. Então, são situações que quando a gente quer resolver a próprio punho, se a gente não tiver essa cautela, a gente pode acabar esbarrando em uma ilegalidade contratual e até mesmo na contravenção penal, que acredito que poucas pessoas sabem disso. Cautela e conhecimento jurídico efetivo para você tomar as decisões corretas e que ampare os dois lados, tanto o locatário quanto o locador. E digo mais, imobiliárias, aqui ainda é pouco, mas no Mato Grosso é muito comum, tá? No Mato Grosso do Sul ainda as imobiliárias tendem a seguir mais a lei do inquilinato, no Mato Grosso é muito comum ver. Ou eles têm o próprio pagamento antecipado do aluguel e uma garantia, ou no mínimo, quando você vai fazer uma visita no imóvel, como a procura lá está muito grande, tem muita procura e pouco imóvel, o que acontece? Eles cobram um primeiro aluguel para você garantir a locação, depois faz contrato de locação, depois faz tudo. Aí vira um misto se é um contrato antecipado, se é uma mini caução, ninguém sabe a realidade. E nem as próprias imobiliárias, porque depois de 3, 4 anos você não lembra. O que aconteceu? Que lá foi um primeiro pagamento, não foi? Foi uma mini caução e a garantia rodando normal, tudo normal. É muito comum, tá? Isso que o Dr. Flávio falou agora, lá no fim do contrato que a gente vai discutir, é uma situação clássica dos contratos de locação, né? Sempre o litígio acontece aí, principalmente pelo estado de conservação do imóvel, em termos genéricos, né? Como que a gente resolve isso? O que a lei determina sobre a entrega do imóvel do fim do contrato? Eu ouso dizer que eu acho que a parte mais delicada da locação é o final, é quando termina. E o que eu costumo dizer mais ainda é a gente tem que começar o namoro, começar a locação do jeito que a gente quer terminar. Então, em uma regra geral, o que a lei diz? A lei e 90% dos contratos. Você está pegando imóvel desse jeito e vai me devolver desse jeito. E como que a gente prova esse jeito? Desse mesmo jeito de preferência, né? Exato. Como que a gente prova esse jeito, que a gente brinca é o estado de conservação do imóvel, né? É basicamente por meio de uma vistoria. Então, quando a gente está entregando a chave naquele momento final, basicamente a vistoria é o que vai te guiar de como receber essa chave e quais são os ônus, tanto do inquilino como do proprietário. E aí uma vistoria, o que antigamente era feito era uma parede em bom estado de conservação, pintura de qualidade boa. Esses termos genéricos estão caindo. Ultimamente o que eles fazem são empresas especializadas que batem foto de cada cômodo, e quando eu falo cada cômodo, é exatamente cada cômodo, até maçaneta. E escreve exatamente cada risco na parede que tem, cada detalhe, cada item. Por quê? Cada termo genérico é uma discussão no futuro.
O que é bom para você, bom estado de conservação, qualidade, para mim é diferente. E o inquilino não vai querer pagar algo que ele não vai usar mais, e não vai poder viver naquele imóvel, e o proprietário tem medo de, opa, vai sobrar para mim, eu que vou ter que consertar isso. Então é uma queda de braço bem boa. E eu acredito que seja muito delicada essa entrega, porque além de ter esse estado de conservação, existe o tempo mesmo, que vai desgastando tudo. O proprietário não quer ficar com o imóvel parado também, né? E além da vistoria, que a gente brincou, né? Eu pego o imóvel nesse estado, devolvo nesse estado, tem uma vistoria inicial, tem uma vistoria final, tem também a discussão na jurisprudência. E aqueles itens que a jurisprudência entende que é um desgaste natural. Desgaste Quem natural. arca com isso? E as benfeitorias também? As benfeitorias a gente consegue flutuar um pouquinho pela lei, né? A lei ela menciona o quê? Em regra, eu fiz uma benfeitoria, ou seja, eu fiz uma reforma, eu posso levantar. Eu, inquilino, levanto e levo para casa aquela benfeitoria. Agora, se ela é uma benfeitoria, por exemplo, necessária... Trocou o piso. Ia cair. Não, isso daí a gente fala que é útil ou voluptuária. Que a gente fala assim, algo que não precisava trocar o piso. Né? Ficou útil porque agregou um valor, ou é voluptuária porque só porque eu gosto, aquela cor bonita ali no chão. Agora, era o meu sonho. E se ela fosse necessária, está caindo no telhado, eu preciso trocar a viga, o proprietário vai me cobrar isso? Quando a gente fala que é uma benfeitoria necessária, estrutural, isso daí ele pode, o locatário faz, se o proprietário assim não fizer, e ele pode descontar no final, tá? Só no final? Ou durante a locação, depende de como é. Mas acontece, eu não tenho aquela obrigação... Mas existe a possibilidade deles se acordarem ali. Exatamente, eu não tenho a obrigação de devolver aquela benfeitoria para o proprietário. Eu vou ter que transformar numa indenização, provavelmente num abatimento do meu aluguel, porque não tem como eu tirar aquela viga, né? Essa que é a realidade. Agora, se ela é uma benfeitoria voluptuária ou só útil, igual a gente falou, um chão mais bonito, algo mais moderno, uma plataforma de rampa de entrada, que antes era escada, isso daí depende de prévia autorização do proprietário. Em regra, o inquilino não pode fazer uma modificação sem autorização do proprietário, senão ele fez uma benfeitoria em algo que não era dele, e ou ele levanta, né, volta para o estado original aquilo lá, ou ele deixa no imóvel realmente, e digamos que o proprietário vai ter tido um enriquecimento da sua parte, e o inquilino teve um gasto com aquele patrimônio que não é seu, e não vai poder pegar de volta. Essa seria a regra Ele geral. fica um com gasto ônus. sem retorno, né? Exatamente, isso. E talvez você já tenha ouvido falar isso também, Areta. Existem situações em que, às vezes, o proprietário se recusa a receber a chave quando a pessoa fala, olha, o contrato acabou, não quero mais morar aqui, estou de mudança ou achei um lugar melhor. E aí, insatisfeito, o proprietário fala, não vou receber porque você está me devolvendo esse imóvel danificado. O que a lei diz a respeito disso? Essa pergunta talvez seja a mais capciosa do dia, tá? Vou ser bem honesto, porque primeiro que a lei não tem em regra isso. A lei não existe um artigo falando assim, olha, pega a chave ou não pega a chave. Isso é fato, não está na lei. Segundo ponto, aí é uma visão minha, a jurisprudência diverge um pouquinho, a gente pode até bater um papo mais sobre ela. Minha opinião, chave é uma coisa, dinheiro é outra coisa, tá? São atos distintos. A chave, na minha opinião, o proprietário nunca pode recusar receber. O imóvel é dele. Não fez a vistoria, ou falta erguer aquela parede, vou ter um prejuízo, não importa. Entrega a chave, faz a vistoria e transforma isso em perdas e danos em indenização. Essa é uma visão que eu tenho, boa parte da jurisprudência acompanha ela também, tá? E eu volto a dizer, se você não receber a chave, por mais que você entenda estar correto ou não, o inquilino vai depositar isso em juízo, no final de tudo, o juiz concordando ou não, ele vai falar, proprietário, pega a chave. O inquilino certo ou errado vai fazer o que aquela chave? Vai devolver para o inquilino? E se não tiver uma imobiliária na relação, Ele vai ficar como, né? Vai entendeu? jogar para cima? Então, em regra, não pode, na minha opinião, a regra geral é não pode, tá? É recusar uma entrega de chaves. Lógico, vai pedindo os procedimentos adequados, não foi cumprindo os procedimentos adequados e dos contratuais, tem penalidade para isso, entendeu? Ele entregou a chave sem uma vistoria, pode incidir uma multa de 3 aluguéis, se tiver previsão no contrato, pode incidir o aluguel até que o proprietário reforme. Já teve casos disso daí. Se você me entrega meu imóvel com todas as paredes caídas, como que eu alugo de novo? Então, até eu reparar aquele patrimônio meu, eu vou estar te cobrando aluguel. A chave está comigo, eu estou fazendo a reforma, mas nada impede de eu pedir para um juiz que ele reconheça o dever daquele inquilino que tinha o dever de reparar o imóvel dentro do prazo da locação, que me paga o aluguel. Então, por isso que eu falo que uma coisa é chave, outra coisa é valor. E isso eu acho que uma coisa não pode ser vinculada à outra. Até porque, senão, você pegar uma pessoa em estado de insolvência, você transformou ela num cárcere privado, né? Uma situação que, olha, você tem que ficar no imóvel, você não pode fazer nada. Não existe você forçar alguém a permanecer num contrato de locação, Exatamente. né? Isso é uma... Transforma em perdas e danos. Uma aberração. Exatamente. Doutor, e no meio do caminho aí desse contrato em vigência, o locador decide vender esse imóvel. Isso é possível? Como é que funciona na prática? É possível, gera algumas discussões na prática. Uma regra geral, qual que é? Eu, proprietário, quero vender meu imóvel, eu notifico o inquilino para ele, no prazo que ele quiser me responder, ou em 30 dias, que é o que a lei fala,
tá? Para ele, se ele for omisso numa resposta, para ele falar, olha, tenho preferência ou não tenho preferência em comprar esse imóvel com esses mesmos requisitos. Então, basicamente... A mesma oferta. A mesma oferta, Entendi. forma de pagamento, tudo. Se eu colocar meu imóvel para vender por R$100 mil, parcelado ou não, aceito permuta ou não, aquele inquilino tem que saber e tem que falar, eu não quero dessa forma. Aí eu posso vender para quem eu quiser aquele meu imóvel. Tá? E, inclusive, eu não posso pegar um inquilino e falar, inquilino, eu estou vendendo meu imóvel, então sai daqui. Porque, geralmente, os proprietários, quem vai comprar o imóvel, não quer você aqui dentro. Então sai, isso eu não posso O cara fazer. vai dar uma olhada, tem como você ir tomar um café? Eu posso forçar o inquilino a abrir a porta e receber o meu interessado comprador, meu pretenso comprador, mas eu não posso encerrar meu contrato de locação antes. Tá? Essa é a regra geral. Então, quando eu vendi, o novo comprador, ciente de que existe aquela locação ou não, que vai decidir se quer manter aquele inquilino ou não. E aí ele sim, o novo comprador, atual proprietário, ele pode tirar o inquilino, por incrível que pareça. Ele notifica o inquilino tem 90 dias para sair ou não. E uma forma do inquilino se prevenir disso, qual que é? Pega aquele contrato de locação, põe uma cláusula falando que ele é obrigado a ser mantido, inclusive em caso de venda, e a verba na matrícula do imóvel. Aí, inclusive, além de mim, o pretenso comprador, né, futuro proprietário do imóvel, ele também tem que seguir a regra, porque eu tenho uma publicidade e tenho uma cláusula que está na matrícula pública, do imóvel. Exatamente. Obriga todo mundo. Essa que é o mecanismo. E a gente fala assim, mas parece besteira, mas você pega um grande imóvel comercial, num ponto comercial, o inquilino está lá há 10 anos, ele não quer sair porque o proprietário quis vender, que não quer mais aquele aluguel, entendeu? Essa que é a realidade. Então, por isso que tem esses mecanismos. Ele sairia completamente prejudicado no caso de um imóvel comercial. E sobre os pontos comerciais que foi mencionado agora, existe algo em particular que a gente pode ressaltar para finalizar o nosso programa de hoje? Tem como, por exemplo, alguém que está alugando um imóvel e mantém ali o seu estabelecimento, a sua loja, fazer com que a renovação desse contrato seja forçada ao proprietário? Sim, a lei ela não só protege e dá benefícios ou direitos ao proprietário, como também para o inquilino. Então, aquele inquilino que está no imóvel, aí eu vou falar de uma forma geral, tá, genérica, há 5 anos, naquele ponto comercial e naquele imóvel, praticando há pelo menos 3 anos a mesma atividade comercial, ele pode chegar num período determinado, que é entre antes de 6 meses de acabar o contrato, bem assim dizer, entre o 12º e o último sexto mês do seu contrato de locação, ele fala, proprietário, eu quero renovar o meu contrato de locação. Se o proprietário falar assim, não quero, ele pode entrar com uma ação e falar, juiz, eu preenchi todos os meus requisitos, force ele a fazer um contrato de locação comigo de 5 anos de novo. Então, ele protege também aquele inquilino que preenche alguns requisitos comerciais nesse tipo de locação. Isso até mesmo no contrato de locação, depende de algumas brechas, o inquilino também consegue forçar uma locação por até 5 anos residencial. Então, a lei ela traz alguns benefícios para que aquele locatário e também o próprio proprietário ciente de uma pessoa, né, que fez toda a sua assessoria, durante a vigência do seu contrato, tenha mecanismos tanto para tirar a pessoa como para deixar a pessoa, para renovar aquela locação de uma forma segura. Ela traz todo esse amparo e por isso que a gente volta àquela história. Se eu tivesse um contrato verbal ou um contrato sem uma assessoria, dificilmente os proprietários ou inquilinos saberiam dessa situação, né? E aí o meu investimento, aquele imóvel que eu comprei na ânsia do meu vizinho ter me indicado, eu só vou ter um lucro, um benefício com ele, ou um investimento com ele, se eu souber realmente aportar aquele patrimônio meu, né? Imagino eu, pelo menos, essa é a minha opinião. Especialmente o imóvel comercial deve ter, é bem delicado, porque é o ponto de trabalho da pessoa, é uma construção de imagem, de nome, é um valor marca. imaterial que faz parte da marca, da identidade da loja. A gente tem aqui, por exemplo, em Campo Grande, lanchonetes que são muito tradicionais, que todo mundo conhece, que tem uma memória afetiva. O cara não quer sair dali, né? E eu te pergunto, tem uma situação muito emblemática na jurisprudência, eu confesso que eu não vou nem dar a resposta hoje, porque é uma discussão muito grande. Vai ficar para o próximo programa, hein? E aquele ponto comercial que não foi o ponto, que você vai num shopping, o shopping te dá aquele ponto, o ponto já é bom. E aquele ponto que não era nada, e que de repente a sua loja, que era a melhor da região, transformou num corredor gastronômico. Ou transformou na melhor esquina daquela rua. Quem fez não foi o proprietário nem reformou, você mesmo, inquilino empresário, foi vendo que o ponto era bom, foi vendo que a coisa foi fluindo, os outros vizinhos foram construindo melhor, você reformou todo o imóvel, e aí? Quando acaba aqueles 5 anos, 3 anos, 4 anos, o proprietário fala assim, olha, a partir de hoje o aluguel não é mais 10, é 20 mil. Mas quem valorizou essa rua, esse bairro, fui eu. E aí, como que fica? É uma briga boa, é uma discussão boa e é aí que volto a dizer, os profissionais habilitados para ir assessorando tanto inquilino como locador, eles vão dando pelo menos esse ditame, né? Essa ordem natural de como ir reagindo em cada ato,
cada momento do seu contrato. E acompanhando a evolução dessa relação, né? Porque 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, amanhã pode ser os herdeiros que estão na frente do contrato e não tem mais a cabeça do proprietário. É uma incógnita, né? Pode vir uma pandemia e subir o valor ou não, pode ficar fechado. Hoje em dia a gente aprendeu que é bem dinâmico o mercado imobiliário também. O mercado... Não há resposta específica. Exatamente. É aplicada a cada caso concreto mesmo. Sem dúvida alguma. O mercado já internalizou algumas das práticas que foram adotadas aí no pós-pandemia? Quais são as lições que a pandemia deixou? Eu acho que a maior lição, sem dúvida alguma, antigamente, pré-pandemia, ninguém se importava com o tal do GPM. Não sei se é familiar para todo mundo. Basicamente é a correção do dinheiro no tempo, como se fosse uma inflação. Hoje meu aluguel é R$1.000, ano que vem eu vou pegar a inflação, suponho que foi 10%, vai virar 1.100. Isso era uma regra. E ninguém nunca se importou em ter no contrato. Meu valor de aluguel será o valor de R$1.000, acrescido do GPM acumulado nos últimos 12 meses. Isso daí nunca mudou, tá? Variava de 3% a 6%, 7%, raramente 10% num contrato de locação. Chegamos na pandemia que bateu acho que 30%, eu acho, não lembro agora de cabeça, 30%, 40% em 12 meses. E um contrato que era de 40 mil virou 60. Como que paga a conta? E ainda mais no contexto da pandemia, que todo mundo teve a sua atividade prejudicada, não vai ter como acompanhar esse ritmo. Pega uma padaria que pagava 20 mil de aluguel, quantos pães franceses ela precisa vender a mais para suprir 10 mil, 20 mil a mais no contrato de locação, sem ter mudado nada para ela? Inclusive, até piorou. Na verdade, mudou para pior, né? Como que ela paga? Complicado, né? Exatamente. Então, a gente volta naquele histórico. E isso hoje, as pessoas colocam gatilhos no contrato de locação, que eu vou ser muito honesto, não existia antes, tá? Hoje em dia, as pessoas colocam gatilhos tanto para eliminar para menos, como para mais. Então, tenta equilibrar uma forma de correção que nem proprietário nem inquilino fique com uma faca para colocar no pescoço da outra parte e falar, olha, eu quero que seja o teto ou não dessa correção, entendeu? Seria uma forma muito onerosa. Exatamente, até porque a inflação hoje voltou. Então também se eu não corrijo o contrato de aluguel, aquele imóvel vale uma fortuna, porque realmente o mercado imobiliário da nossa região ele está valorizando cada imóvel, e aí o contrato fica pequenininho. O que adiantou? Nada. Então eu preciso subir aquela locação de uma forma natural e acho que harmônica, né? E quando vira uma coisa harmônica, de forma justa, o proprietário e o inquilino se dão bem. Essa que é a realidade. E se os dois se dão bem, a locação é longa, o investimento valeu a pena, aquele patrimônio está se valorizando, a locação está se valorizando, o inquilino está produzindo o que ele precisa produzir ali, ou está vivendo o que ele precisa viver ali, todo mundo está ganhando. Agora, se um dos dois tentar pisar um pouquinho no outro, aí a gente volta a esbarrar no contrato, a esbarrar na lei e tentar um bom senso de todo mundo. É isso aí. É um assunto vasto, né, Paulo? Tem muita coisa, tem tantas perguntas para a gente fazer ainda. O assunto do direito imobiliário rende aí pelo menos uns 2 programas a mais aí, tranquilamente, né? Tranquilamente. Mas a gente não tem mais tempo para isso. Por isso que a gente agradece a sua participação hoje, Dr. Flávio Schekerdemian, que tirou aí, eu acho que 90% das dúvidas que todo mundo tem aí no cotidiano a respeito dos contratos de aluguéis, né, Areta? Com certeza, e eu posso te dizer que ele vai voltar ao nosso programa para a terceira entrevista, para as novidades que com certeza sempre estão acontecendo aí no mercado imobiliário, né, na parte jurídica. Obrigado, Areta, obrigado, Paulo, mais uma vez. Estou à disposição, é sempre um prazer estar vindo aqui, acho que a gente debatendo. Eu acho que a população, de uma forma geral, tende a enaltecer, eu acho, seu conhecimento, então sempre é muito bom estar batendo esse papo de direito imobiliário. Estou à disposição. É isso aí, e você pode continuar acompanhando ainda a programação da TV Assembleia agora, com programas culturais, programas políticos e jurídicos como o nosso, na TV aberta, isso, sinal aberto da TV Assembleia, aqui em Campo Grande no 7.2 e também na nossa rádio, a Rádio Assembleia, FM 105.5. Tem mais algum canal de comunicação, Isso mesmo, Paulo. Nós temos nossas mídias sociais, YouTube, Instagram da TV Assembleia, da Assembleia Legislativa e também o site oficial da Casa de Leis. Por lá vocês acompanham tudo o que acontece no Legislativo de Mato Grosso do Sul. Isso aí. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.